Bem-vindos todos. Vou tirar. Nós vamos abrir um anjinho e depois eu vou tirar uns monstrinhos que eu já escolhi, já separei, que vão ser os assuntos da live de hoje. Surpresa. Que hoje a gente não conversou sobre o que será. Então vai ser surpresa para todo mundo, mas me veio umas intuições aqui e eu separei. Separei 4 cartinhas, 4 pares. Tchum! Mas 2 você já pares. tirou, então. Já tirei, mas eu tirei porque na caminhada de hoje eu intuí que era sobre isso que era para falar. Tá. Então vamos começar com um anjinho. Qual carta vocês querem aí? Esse pessoal que está aqui. Ah, obrigada, Dani. Olha, eu que cortei. Se o rei, que a astrologia não der certo, eu tenho outra profissão. Ai, e aí, gente, qual cartinha, qual anjinho vocês querem? Azul, verde, sem baralho dos sentimentos, arcanjo, azul. Jana já falou azul. Tem Melhor de alguma três. diferença desse livrinho ou é só a cor de ser azul e verde? Ou tem alguma Ah, coisa os de anjos tema? são outros. Os anjos são outros. Ah, tá. As mensagens são outras, então são diferentes. Ah, isso Primeiro sim. saiu esse azul. Então, as mensagens são mais simples. Depois saiu o verde, as mensagens são mais complexas. Entendi. Então, vamos lá. Vamos nos conectando com a espiritualidade, com os anjos aqui do dia. Vamos ver qual é a mensagem para hoje. Ai, que lindo! O anjo do nascimento. Esse não saiu ainda. Quando um ciclo se completa, está na hora de nascer. O nascimento é um momento de transição que antecede uma grande revelação. Tudo que nasce é pleno de frescor, novidade e inocência. Nada é mais importante do que o nascimento do amor em nossos corações. Estou nascendo a cada momento para o novo em minha vida. Ó, que lindo. É um Lindo pintinho mesmo. nascendo. Aham. Então, então estamos abertos para o nascimento do novo. Para o novo nascer, o velho tem que morrer. Para entrar uma nova Vera... Ah, Thaís está falando que ela comprou o livrinho dos anjos que tem os dois juntos. Tem uma edição que são os dois juntos mesmo. Então, para nascer, tem que morrer algum aspecto, né? Para começar a nascer uma coisa nova, tem que morrer alguma outra coisa que está velha. Que Sim, nem a porque você borboleta. escolhe algo, você renuncia de outro. Exato, todas as escolhas, elas têm 2 lados, 2 moedas, né? Então, a gente tem Cibele Gotardi, tudo bem? Bem-vinda. Toda Ai, vez uma que a gente... xará. Cibele na minha vida tem um monte. Quando eu ponho assim no celular, tem um monte ali para escolher. Cibele, Cibele, um monte. Toda gente boa, viu, Cibele? Amém. Então, é que nem a borboleta, né? Para a borboleta nascer, a lagarta tem que morrer. E eu me lembrei, na hora que eu estava lendo esse livrinho, né, de uma historinha de 2 bebês gêmeos no útero da mãe, conversando, e aí um falando para o outro assim: eu não acredito em vida depois do útero, você acredita? Aí o outro falava assim: eu acredito. Aí ele: mas ninguém voltou para dizer como é que é lá. Será que é mesmo? Não tem nada que comprove que existe a vida depois do nascimento, depois do útero. O que será que acontece com a gente? Aí o outro fala assim: eu acredito, eu me sinto tão amado aqui dentro. Eu acho que quando a gente sair,
vai ter alguém para amar a gente também, que nem a gente está se sentindo acolhido aqui dentro, né? Então é mais ou menos assim, né? Eles estão ali no quentinho, bonitinho, e eles vão nascer, mas vai acabar, né? Aquele momento que os bebês estão tendo dentro do útero para uma coisa nova, diferente, que não sabe o que é. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aí tem um parâmetro. Oi, Núbia, boa tarde. Marfisa, querida, todos bem-vindos. Então, então, o nascimento, né, ele implica em alguma outra coisa, né? Morre alguns aspectos. Mesmo a mulher, quando ela engravida, né, muda completamente a vida dela. E na vida também, às vezes tem que alguns aspectos nossos eles têm que morrer para uma nova Cibele nascer ou para uma nova Vera nascer. E aí hoje o que eu separei para falar com vocês é sobre dor, sobre doença, mas uma outra forma de ver a dor e a doença. E sobre o que é a cura e o que é um curador. Então, Shampoo, lá de Londres, Solange, bem-vindos, todos bem-vindos. Então, já que abrimos com o anjinho do nascimento, né? Então, para nascer uma nova pessoa, a gente tem que prestar atenção nas coisas internas que nós estamos passando, quais são os aspectos que a gente tem que transformar, quais são os nossos eus, os nossos aspectos que tem que morrer, para dar espaço para uma coisa nova. Então, eu vou ler para vocês. Ó, Tá. a dor. É um monstrinho simpático. Dor é quando uma coisa vem para a nossa vida nos ensinar, mas a gente manda ela embora e não quer nem olhar. Aí ela fica tentando entrar. Mas como a gente fechou a porta, ela fica batendo até a gente abrir e deixar ela passar. Abra a porta para que a dor passe através de você. Eu tenho percebido que tem muita gente nesse período que está entrando em contato com muitas dores internas. Essas dores já estavam lá, mas a gente passa meio que fingindo que ela não está lá, né? A gente E se passa meio ocupando o tempo todo. se ocupando o tempo todo com outras coisas para não pensar naquela dor e não entrar em contato com ela. E aí a gente evita, né, olhar para aquilo e ver o que é que aquela dor está querendo falar para a gente e como é que a gente vai acolher aquela dor, porque se eu finjo que eu não tenho dor nenhuma, eu vou curar? Não vou. Ela vai continuar lá e ela vai continuar aumentando. E é Então, o aquela primeiro... famosa frase que a gente fica se repetindo que o tempo cura. E Pois não é é, o tempo que cura. Aí o a gente tempo. deixa, não deixa lá, vai passar, daqui 10 anos, daqui 15 anos vai passar, eu vou esquecer. Mas não esquece. Então, o tempo, isso é uma grande crença limitante que nós temos, né? Que o tempo cura. Aí a gente deixa as coisas lá estacionadas e passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, não curou nada, só aumenta. O tempo só cura junto com a ação. Se eu tenho uma ação naquilo, e aí vai curar. Porque aí o que vai curar não é o tempo, mas a ação que eu tive durante aquele tempo. Então, muitas pessoas estavam machucadas, estavam com dores internas, estavam correndo, né, naquela vida super agitada lá fora, e não parava para pensar, para entrar em contato com essas dores internas. E aí, nesse momento, quando a gente é colocado dentro de casa, colocado para pensar, onde muda tudo aquilo que a gente conhecia, agora está tudo diferente, essa dor aparece. Mas não é que agora tem mais gente doente, tem mais gente ruim. Não, é que agora está aparecendo. Não, Vera, mas agora tem o coronavírus. É por causa do coronavírus que tá esse monte de gente doente. Está todo mundo com Covid-19. Pois é, mas quem é que pega?
Qual é o padrão vibracional que eu tenho que estar para pegar aquela doença? E é ruim, não é, né? A dor, a doença, eu vou ler aqui para vocês o que é a doença. A dor e a doença, elas não são ruins, elas fazem parte do chacoalhar, elas vêm para acordar a gente, para que a gente mude as nossas atitudes. Então, passar por uma doença, um Covid-19 ou qualquer outra que seja, se eu não fizer as mudanças internas que eu tenho que fazer, que pena, né? É um sofrimento que não serviu. E aí vai vir outra, e vai vir outra até eu acordar. Então, vou ler o que é a doença para Tá. vocês. Doença. É uma sirene bem barulhenta que a gente tem dentro da gente. Toda vez que nosso coração fica apertado, ela grita bem alto. Mas, às vezes, a gente está distraído e nem ouve. Aí ele toca a sirene para a gente saber que ele está precisando de nós. Procure bater um papo com o seu coração. Então, deve ter tido aí uma das lives, não sei, que nós falamos que todas as doenças, elas começam no nosso emocional, no nosso sentimento. Então, a sirene é o nosso corpo, né? O nosso coração gritando e apitando, dizendo que tem alguma coisa errada. Para a gente ir lá e tomar conta. Que nem, por exemplo, se eu machucar o meu pé, se eu vou fazer uma caminhada no meio do mato aqui, né, que aqui tem bastante, e entra um espinho no meu pé. Entrou um espinho no meu pé e eu não percebi. Doeu, tal, mas deixei ele lá. Deixei ele lá, o que vai acontecer? Vai inflamar. Vai cada vez doer mais. Vai inflamar, vai doer, e aí eu vou querer tirar o espinho. Se não doesse, né? Enfiei um espinho no pé, não doeu, inflamou, não doeu. Vai tomando conta, vai gangrenar minha perna, meu pé, e aí vai me dar uma infecção generalizada e eu vou morrer. Por quê? Porque eu não prestei atenção no sinal do meu corpo, eu não consegui prestar atenção. E às vezes a gente passa anestesiado. Anestesiado não só para as dores do corpo, que todas elas nos dizem alguma coisa, que é para a gente prestar atenção, mas para as dores da alma. Né? Quais são as dores da alma? Né? Eu tenho visto muita gente nesse período aí que está entrando em contato com coisas, com sentimento e com coisas que não queriam olhar, com dores profundas, com preconceitos, né? Tanto que está agora essa coisa toda, né, aparecendo sobre o preconceito. Uma coisa que já tinha, mas que as pessoas meio que ficavam com os olhos vendados. Então, agora nós estamos num momento... Lembra que eu falei do apocalipse? O que é do descobrir, de tirar o tampão, de mostrar tudo o que está acontecendo? Então, nós estamos num momento das feridas aparecerem para a gente poder curar. É uma oportunidade muito grande. E o que é a cura? Então, vamos ver o que é a cura. Vamos. É quando a gente pega a doença no colo e pergunta o que é que ela tem. A gente deixa ela falar e presta muita atenção. E quando ela termina, já não tem mais nada para curar. Cure sua vida, prestando mais atenção nos aspectos que precisam ser curados. E aí entra mais uma, né? Porque tem um monte de gente que fala assim: ai, velho, eu não tô bem, fulano de tal tá com Covid, fulano de tal tá com depressão. Manda um reiki, a gente manda. O reiki ajuda a elevar o padrão vibracional e ele traz consciência. Mas a cura depende de quem, Cibele? De nós mesmos. A cura depende da própria pessoa. Então, a cura é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Mas, às vezes, a pessoa está tão doente, daí em casos mais extremos, que ela não consegue fazer esse processo sozinho, de buscar a autocura. E aí aparecem os curadores, né? Um reikiano é um curador. O que é um curador? É uma pessoa que sabe que não pode curar ninguém.
Primeira coisa. Ela sabe que cada um é o seu próprio curador. Ajuda você a descobrir isso. O curador é uma pessoa que tem muito amor. Seja seu próprio curador. Então, o que é que nós, curadores, fazemos? Nós damos a mão para a pessoa, falamos assim, a gente sabe que está doendo, eu já passei por aí, eu quero te ajudar, mas quem tem que dar os passos é você. Mas olha, estou aqui do seu lado, vou te dar a mão para você ter força, para você dar os passos que você precisa. Então, isso é o curador. Esse é o nosso papel, esse é o papel de nós reikianos, sabe? Darmos a mão para as pessoas que estão precisando nesse momento, para tirar elas daquela vibração onde elas se encontram, para que elas encontrem as respostas que estão dentro delas, para que elas tenham força de fazer as transformações necessárias para crescer e se curar. E a partir daí, essas pessoas também se tornam curadores. Por quê? Porque elas já passaram por aquele caminho, elas sabem que aquele caminho não é legal, elas sabem o quanto dói, e se elas veem uma outra pessoa naquela situação, elas estão aptas a ir lá e dar a mão, porque elas conhecem aquilo. Elas estão aptas a ajudar. Mas o processo é interno e intransferível. É cada um consigo mesmo. Não dá Certo? para outra pessoa pegar e arrastar contra a vontade dela. Não dá. É igual E você falou, tem que dar a mão, mas a pessoa é que tem que dar o passo. a pessoa que tem. E tem pessoas que, às vezes, o lugar onde elas estão, né? Esse lugar emocional é tão doído, tão pesado, que elas não compartilham com ninguém aquele sofrimento. Sim. Então, se a gente percebe, a gente vai, dá um toque, oferece um ombro amigo, mas se a pessoa não quiser, não tem como ajudar. Agora, quando a pessoa quer e pede ajuda, né? Se ela pede ajuda, aí o processo de cura é muito mais rápido. Se ela pede ajuda, aí esse processo de cura ele é mais rápido. Então é isso, era sobre isso só que eu queria falar com vocês. Se alguém tiver, se tiver com alguma colocação para fazer, alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente pode passar para a aplicação do Reiki. Pessoas se manifestem. Tá todo mundo introspectivo, pensando na É. cura, pensando na dor, na doença. Faz sentido para vocês aí? Me digam se o que eu falei faz sentido, se não faz. Como que é para vocês essa coisa da doença, da dor, né? Se vocês só enxergam a doença e a dor como uma coisa ruim, ou se vocês conseguem enxergar como um ponto, né? Uma oportunidade na realidade de transformação. Ah, que bom. O pessoal está respondendo que fez sentido. Que bom. É, você sabe que eu tenho mais coisas para falar sobre esse tema, mas eu acho que fica para um outro dia para a gente falar só sobre isso. Porque esse tema vai render muito. Tá bom. Então, olha, hoje foi só uma pitadinha para vocês pensarem a respeito e nós vamos fazer uma live sobre isso um dia. E aí vai ser uma live só para falar sobre esse tema. Se Tá vocês bom? quiserem também e acharem interessante. Se vocês quiserem e acharem interessante. Tá bom? Então, vamos fazer a aplicação? Vamos.